Olá, meus queridos amigos, nossas saudações cordiais. Aqui estamos de retorno para o nosso terceiro dia, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022, quando nós vamos falar sobre Lídia, a colaboradora em Filipos, e quem nos vai apresentar essa história maravilhosa, trazendo as suas reflexões sobre esse tema tão bonito, é a nossa querida amiga Railza Fernandes. Então, que nós possamos estar abertos em atenção a todas essas reflexões propostas e que possamos aproveitar esse momento. Boa tarde, dando continuidade às nossas reflexões acerca das mulheres do Evangelho. Hoje vamos refletir sobre Lídia, a colaboradora de Paulo em Filipos. Só a título de esclarecimento. A Lídia é um nome de origem grega e designava uma antiga região da costa ocidental da Ásia Menor, onde hoje estão as modernas províncias de Uzak, Manisa e a porção interior de Izmir. Ela fica situada próxima ao Mar Egeu e localiza-se a leste da Jônia. Há registros deste povo desde a era paleolítica, 50.000 anos antes de Cristo. Quem eram os lídios? Segundo a Bíblia, os lídios eram um povo semita, descendentes de Sem, eram bravos, possuíam os melhores cavaleiros do mundo da época, era um reino muito rico e a sua capital chamava-se Sardes, uma cidade muito bonita e próspera. Os lídios foram governados por Alexandre o Grande e seus sucessores também. Os lídios se tornaram parte do reino atálico de Pérgamo antes de serem dominados pelo Império Romano 133 anos antes de Cristo. Importante frisar que no início da era cristã, a língua grega ainda era o idioma predominante entre este povo. Antes de darmos continuidade a nossas reflexões acerca de Lídia e do povo filipense, façamos um breve comentário sobre Jesus e as mulheres. Jesus quebrou o paradigma judeu que excluía as mulheres do convívio social e interagiu com elas durante todo o seu ministério. Depois de sua ressurreição, seus apóstolos continuaram fiéis às orientações do Mestre e seguiram também seus ensinamentos, e mostrando ao mundo que tanto homens como mulheres são capazes de divulgar a boa nova. Assim também agiu Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que imortalizou a participação das mulheres na divulgação do Evangelho através de suas cartas. Vale ressaltar que o patriarcalismo impunha às mulheres um papel secundário, desprovido de qualquer prestígio, mas elas só tinham voz em seus espaços de atuação restritos dentro de suas casas. Com o advento do Rabi da Galileia, esse paradigma foi quebrado, repito, e as mulheres assumiram o protagonismo de suas vidas e muito contribuíram na divulgação do Evangelho. Foram as mulheres que abriram suas casas para ouvir e celebrar a Boa Nova. Como elas faziam isso? E por que faziam? Movidas pelo costume hebraico de receber todo irmão judeu que chegasse à cidade em suas casas. Eles providenciavam alimento, eles providenciavam abrigo e muitas vezes providenciavam também trabalho para esses viajantes. Paulo
usou muitas vezes desses costumes quando chegava às casas para evangelizar. Repito o que disse anteriormente. Os seguidores de Jesus seguiram seus exemplos, respeitando e valorizando as mulheres, o que, portanto, também não foi diferente com o convertido de Damasco, aquele que outrora fora Saulo, o perseguidor implacável, o matador, que dizimara homens, mulheres e crianças pelo simples fato de serem cristãs. Paulo foi beneficiado com a ajuda das mulheres na divulgação do Evangelho de Jesus e, dentre elas, destacamos Lídia. Antes de nos aprofundar mais na história de Lídia, vamos fazer um breve comentário sobre esses 6 exemplos que trouxemos aqui de mulheres que conviveram com o Mestre Jesus, que tiveram experiências na convivência com ele. Temos muitas outras, mas citamos apenas essas. A sogra de Pedro, a adúltera, que Jesus livrou da morte, Madalena, que foi acolhida por ele, Joana de Cusa, que pretendia deixar a família para segui-lo e ele orienta ela a assumir suas responsabilidades enquanto mãe de família e depois ela continuasse seguindo os seus ensinamentos, exercitando o seu papel de esposa e de mãe. A samaritana e a mulher sirofenícia, que trava um diálogo muito interessante com Jesus, buscando a cura para a sua filha. Lídia. Quem foi Lídia? A mulher. Lídia é oriunda da cidade de Tiatira, na Lídia. Foi a primeira europeia convertida ao ministério de Paulo. Ela influenciou a conversão dos familiares e de todos os seus empregados. É importante, só para chamar a atenção, que atualmente Tiatira é a cidade turca de Aksar. Aí a gente pergunta, o nome dela era Lídia? Não sabemos. Porém, é importante esclarecer que era comum atribuir-se nomes étnicos entre esses povos. Portanto, Lídia pode ser uma adjetivação qualificando uma pessoa, como a mulher Lídia, ou a mulher que vivia na Lídia, ou a mulher que era da Lídia, ou que nasceu ou viveu, quem sabe, na Lídia. Não temos especificamente o nome dela, mas nós sabemos o lugar social que Lídia ocupava. Ela era uma mulher de posição socioeconômica de destaque na sociedade, era chefe de família, era provedora, porque as epístolas de Paulo não falam do esposo de Lídia, referem-se a Lídia. Talvez por ser provedora e chefe de família, talvez fosse viúva ou solteira. Era uma comerciante próspera. Claro, se tinha uma posição socioeconômica de destaque na sociedade, só podia ser uma mulher, comerciante próspera. E dizem que os corantes de purpurina que ela vendia eram famosos no lugar onde viviam, lá em Filipos. Em sua carta aos Filipenses, Paulo faz citações sobre ela, mas não nos diz o nome dela. Aí imaginamos que talvez tivesse falecido ou tivesse deixado a cidade, mas o importante é que sua hospitalidade se tornou tradicional na igreja primitiva. É importante a gente ressaltar também que há outros, registro da presença de mulheres no Evangelho, mas o nosso foco de discussão no momento é Paulo. Lembremos que enquanto os seguidores de Jesus aguardavam a vinda do Espírito Santo,
Eles se reuniam frequentemente para orar, como aconteceu, no fenômeno de Pentecostes ou no dia de Pentecostes. Esses seguidores eram homens, mulheres, crianças, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele também se reuniam com todos os outros para orarem. E em sua carta aos Filipenses, Paulo narra a conversão de Lídia, essa comerciante, como nós já dissemos, de púrpura, e de toda a sua família, incluindo os seus funcionários que foram batizados, como nós dissemos antes. Filipos era uma das principais cidades da Macedônia Oriental e possuía uma pequena comunidade de judeus. Foi a primeira cidade europeia que Paulo evangelizou e tornou-se a cidade predileta dele, porque ali ele fizera muitos amigos. Nesta mesma carta, aos Filipenses, ele a chama de carta da alegria, por causa das recordações alegres e felizes que ali viveu com esses amigos e, obviamente, com Lídia. Mas voltemos aos Filipenses. Eles não tinham sinagoga, era uma comunidade pequenininha, não tinham sinagoga, por isso se reuniam na periferia da cidade, porque lá possuíam várias fontes de água, onde eles podiam fazer suas oblações, que são as suas higienes, higiene do corpo, antes das suas orações. Nesses lugares também de oração, as mulheres se reuniam para tingir os tecidos de púrpura e vender estes mesmos tecidos ou transformá-los em roupas para vender depois. E assim elas contribuíam na produção de fontes de riqueza para a cidade. Muitas dessas mulheres, assim como Lídia, viviam do comércio desses tecidos, eram independentes, por isso eram independentes economicamente, tinham prestígio social, é claro, e também autonomia religiosa, o que é muito importante. Paulo escreve para a igreja. Ao escrever sobre profetas, ele elogia as mulheres. É esse Paulo que, quando Saulo dizimou inúmeras mulheres, ele elogia e agradece as mulheres. Ele mostra que elas exerciam posições de liderança na igreja primitiva. E também, além de exercerem posições de liderança, haja vista serem mulheres independentes, elas também ensinavam a boa nova às pessoas. Algumas delas eram nobres e todas abriam suas casas, que serviam como locais de adoração e de estudo do Evangelho de Jesus. Assim, meus amigos, Paulo evidencia a igualdade de gênero no trabalho, servindo a Deus. Em Gálatas, aqui eu tenho de ler o texto, Paulo diz: todos vós sois filhos e filhas de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Finalizo minha fala com estas palavras de Paulo. Ele deixa claro que todos os revestidos do Cristo são considerados iguais. Esses revestidos somos nós. Portanto, possuímos o mesmo status espiritual que nos mantém unidos, pois as diferenças são periféricas. Uns são homens, outros mulheres. Uns são altos, outros são baixos. Uns são gordos, outros são magros. Paulo via as mulheres como colaboradoras e as apoiava na divulgação do Evangelho de Jesus.
E a colaboração ao apóstolo em Filipos aconteceu através do acolhimento, da ação evangelizadora e dos laços de amizade construídos e fortalecidos por Lídia, a mulher fundadora da igreja em Filipos. Muito obrigada. Saúde e paz a todos nós. Até mais. Então, meus amigos, que maravilha de reflexões. Que Deus abençoe e continue iluminando Railza Fernandes como esta grande trabalhadora no bem. Agradecemos muito a colaboração dela ao nosso canal Lições de Amor e que nós possamos, então, guardar esses ensinamentos relacionados a Lídia e esta grande mulher do Evangelho e a sua colaboração diante daquilo que foi proposto pelo Senhor para que ela exercesse como missão, assim como nós, cada um de nós, temos também as nossas próprias missões. Então, para que nós possamos finalizar, já agradecendo a presença de todos nesse nosso terceiro dia e aguardando o retorno para amanhã, o nosso quarto dia, sábado, dia 24 de dezembro de 2022, quando a nossa querida amiga Socorro Souza nos falará sobre as mulheres libertas pelo amor. Vamos finalizar lendo uma pequena mensagem da obra Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Então, vamos agradecer a Deus esse momento, elevando os nossos pensamentos ao alto e rogando: Senhor, dai-nos força e coragem para os desafios que precisamos empreender, que a gente não desista perante as dificuldades muito naturais do caminho, que possamos manter acesa a nossa fé com o objetivo de caminhar com mais resolução e segurança frente aos desafios que nos estão propostos, e que o Mestre Divino nos abençoe e nos envolva a todos com a sua santa e divina paz. Um grande abraço, gente, e até amanhã, se Deus assim permitir.